J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos da América, sugere que o uso das forças militares não estão descartadas para eventualmente pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz na guerra contra a Ucrânia. Além disso, Volodymyr Zelensky afirma que os tempos de ajuda militar dos Estados Unidos aos europeus está acabado e que cabe à própria Europa tratar de cuidar de sua própria segurança. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre estes e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é sábado 15 de fevereiro e esta semana foi realizado em Munique, na Alemanha, a Conferência de Segurança Europeia, que envolve basicamente países membros da OTAN. É um encontro realizado anualmente. E representando os Estados Unidos da América esteve este moço aí, J.D. Vance, que é o vice-presidente do governo Donald Trump. E entre várias manifestações, houve uma que chamou a atenção, que é essa que eu repercuto aqui, dá uma olhada. Vice dos Estados Unidos fala em ferramentas militares para pressionar Rússia. A Rússia, por sua vez, pediu explicações sobre o que ele quis dizer com essas ferramentas militares. Primeiro, vamos aqui ao que ele disse literalmente. Dá uma olhada. Existem ferramentas econômicas de alavancagem e existem, é claro, ferramentas militares de alavancagem que os Estados Unidos poderiam usar contra Putin, afirmou Vance em entrevista ao jornal The Wall Street Journal. Então, nessa entrevista ele foi questionado o que os Estados Unidos poderiam fazer caso a Rússia se recusasse a aceitar um acordo de paz com os ucranianos. Aí ele afirmou isso aí, que além de sanções econômicas, não estão descartadas ações militares contra os russos. Logicamente que isso chamou atenção porque o governo Trump tem tido um discurso muito apaziguador com Vladimir Putin, muito favorável à Rússia e prejudicial, por consequência, aos ucranianos. De qualquer forma, a Rússia se manifestou por meio do porta-voz Dmitry Peskov. Olha o que ele disse. Este foi, ou seja, essa ameaça militar vinda do governo Trump por meio do vice-presidente. Este foi um novo elemento sobre a posição dos Estados Unidos. Não ouvimos tais formulações antes, elas não foram expressas antes, disse Peskov a repórteres. Então, ele continua. Então, é claro, durante os próprios contatos sobre os quais temos falado, esperamos receber algum esclarecimento adicional. Então, aqui, ao menos publicamente, a Rússia, por meio do Peskov, está pedindo que os Estados Unidos esclareçam o que eles quiseram dizer com estas possíveis ações militares. Aqui, gente, cá entre nós, o que fica aparecendo? Fica aparecendo joguinho de cena. Por quê? Porque nós temos, atualmente, nesse novo governo americano, governo Donald Trump, temos de um lado, já tivemos discursos, do próprio Donald Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, do secretário de Defesa o Peter Hegseth, discursos muito favoráveis à Rússia, muito benevolentes, apaziguadores e, como eu disse antes, se são favoráveis aos russos, muito prejudiciais à Ucrânia. E por mais que nós já soubéssemos desde a campanha que o novo governo Trump poderia beneficiar os russos, há entre os apoiadores do atual governo aqueles que discordam dessa postura. A maioria, logicamente, não expressa esse descontentamento, essa discordância publicamente, mas internamente há muitos que discordam. Então, talvez seja até mesmo uma estratégia do governo americano colocar o seu vice-presidente para falar sobre essa possível ação militar contra os russos, até como uma forma, talvez, de tranquilizar, de afagar um pouco os ânimos desses apoiadores que não concordam com essa postura do governo Trump em relação à Rússia. Porque, na prática, gente, não há nenhuma movimentação, nada que sugira que os Estados Unidos possam utilizar alguma força militar para pressionar a Rússia ao que quer que seja. Ao que parece, as negociações para o fim do conflito estão se dando aí nos bastidores, envolvendo principalmente o governo americano e Vladimir Putin, e, como eu disse em vídeos anteriores, Ucrânia e Europa sendo colocados de lado. Então, possivelmente, Estados Unidos e Rússia definirão os termos para o fim da guerra e os europeus e ucranianos apenas serão comunicados disso. Beleza, beleza? Além disso, nessa mesma sequência de encontros ou nessa reunião lá em Munique, houve um espaço fora da programação oficial do evento
para o encontro bilateral entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aqui à esquerda, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que foi o primeiro encontro pessoal entre os dois. Aqui, inclusive, do lado direito do vice-presidente americano está o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, chefe da diplomacia daquele país. Tá aí a manchete, ó. Zelensky e Vance se encontram depois do climão gerado pela ligação que o Trump fez ao Vladimir Putin. Já falamos sobre esse telefonema realizado agora no início dessa semana. Um telefonema que gerou muito incômodo lá no governo ucraniano e também entre líderes europeus. Nesse encontro específico entre o presidente ucraniano e o vice-presidente americano, não foi divulgado nada oficialmente sobre o teor do encontro. Aparentemente foi apenas um encontro ali para os dois se conhecerem pessoalmente. Aqui uma manifestação que partiu do próprio Zelensky, não diz muita coisa, mas olha só. Estamos muito gratos pelo apoio americano. Tivemos boas conversas hoje, nossa primeira reunião, não a última, tenho certeza, ressaltou Zelensky após o encontro. A cara do Zelensky aqui não é de muitos amigos, né? Ele não parece muito contente com o que ele ouviu ou com o que foi definido nessa reunião. Além disso, o Zelensky posteriormente falou mais. Aqui há algo mais significativo, olha só. Zelensky, isso depois do encontro com o J.D. Vance, viu? Zelensky pede criação de um exército europeu e diz que a antiga relação da Europa com os Estados Unidos está acabada. O que ele está dizendo aqui então, gente? Ele está falando que os tempos de apoio militar dos Estados Unidos à defesa militar europeia não existem mais. Aqui, entre aspas, o que ele falou. Ontem aqui em Munique, isso aqui é de hoje, tá? Hoje, sábado. Ontem aqui em Munique, o vice-presidente dos Estados Unidos deixou claro que décadas da antiga relação entre a Europa e a América aqui uma referência aos Estados Unidos, estão terminando. A partir de agora, as coisas serão diferentes e a Europa precisa se ajustar a isso. Então, gente, por mais que aqui ele não tenha dito claramente, o que essas palavras deixam implícito? O que nos leva a entender? Que, de fato, o governo Donald Trump não vai mais se envolver ou não vai mais permitir o envolvimento dos Estados Unidos na defesa militar da Ucrânia e caso a Europa queira defender a Ucrânia contra essa invasão russa, os europeus terão que fazê-lo sozinhos. Com isso, o governo Trump deixa claro que a preocupação dele não é a expansão de Vladimir Putin sobre o leste europeu, mas sim a expansão e o aumento de influência que a China vem tendo principalmente em alguns países da América Latina e também ao longo do Oceano Pacífico. O Donald Trump deixa claro, portanto, que essa será a principal escolha ou o principal foco da política externa nesse novo governo. Isso é tão verdade que vários líderes europeus também expressaram essa preocupação, a preocupação sobre esse abandono, entre aspas, dos Estados Unidos em relação ao auxílio na defesa europeia. Aqui uma manifestação feita hoje, sábado, pelo primeiro-ministro polonês, o Donald Tusk. Ele escreveu em uma rede social, aqui já a tradução, a Europa, ou seja, nós, europeus, precisamos urgentemente de um próprio plano de ação sobre a Ucrânia e sobre nossa segurança. Ou então, outros atores globais decidirão sobre o nosso futuro. Aqui ele deixa claro, né, que no caso os Estados Unidos e a Rússia estão decidindo o que vai acontecer com a Europa sem a participação da Europa. Não necessariamente em linha com nossos próprios interesses, ou seja, essas decisões não necessariamente estão convergindo com aquilo que nós desejamos. Este plano deve ser preparado agora, não há tempo a perder. Ou seja, pessoal, o líder polonês está instigando os países da Europa a se unirem imediatamente, a investirem pesadamente em defesa militar, porque eles não poderão contar mais com os Estados Unidos, pelo menos não enquanto os Estados Unidos forem governados por Trump, e o grande temor dos Estados Unidos, ou melhor, o grande temor da Europa, é que um desfecho da guerra de maneira muito favorável à Rússia, como é o que parece que vai acontecer, possa acabar incentivando Vladimir Putin a, daqui a pouco, expandir suas ações militares sobre outros países europeus, alguns dos quais a Rússia já exerceu influência, sobretudo nos tempos da União Soviética. Então isso abre um precedente muito perigoso, não apenas para a Europa,
que aqui deixa claro os seus temores, suas preocupações, mas para o mundo todo. Já imaginou se outros países, outras antigas potências no mundo, acharem então que podem, a partir da sua força militar, invadir antigos territórios que um dia estiveram dentro de sua alça de influência para voltar a exercer esse poder, esse domínio? O mundo certamente virará um caos. Então, gostemos ou não, é essa situação que envolve o conflito entre Rússia e Ucrânia e seus possíveis desdobramentos. Beleza? Concorda com o que eu te contei aqui agora ou não? Escreve para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Confira as informações na descrição do vídeo. E é isso aí. Valeu pela audiência e te espero no próximo. Um forte abraço. Até lá. Valeu!